primeiro lugar, nós precisamos entender que pasto é lavoura. E por que eu digo isso? Pasto é lavoura. Porque quando eu faço um preparo do solo para plantio de milho, de soja, de trigo, de café, de citros, de cana-de-açúcar, qualquer lavoura, né, que nós vamos introduzir num solo, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer o mesmo tipo de preparo para introduzir uma pastagem. A pastagem é uma lavoura. A diferença é o destino que ela vai sofrer, né? Então a correlação de pastagem com solo já começa aí. Para uma pecuária extensiva, onde esse pasto vai ser consumido diretamente, nós vamos ter um animal de em torno de 500 quilos, cujo peso está distribuído em 4 patas, e eles estão andando sobre esse solo, é como se fosse um compactador da prefeitura para fazer asfalto, compactando o solo, né? Que não é um rolo liso, ele tem uns pontos para favorecer a compactação. Então, uma pastagem extensiva, o gado vai consumir o alimento e, ao mesmo tempo, ele está degradando esse ambiente porque ele está compactando com o seu peso em 4 pontos distintos e específicos, andando sobre a área. Por isso que existe uma capacidade de lotação. E um pecuarista tem que estar atento porque ele tem que medir esse estado de compactação de tempos em tempos no solo. Fazer o mesmo trabalho que faz um agricultor com o solo. Esse é um aspecto físico do solo. Porque senão o solo vai ficar compactado, ele não vai ter infiltração de água, ele não vai ter aeração, e raízes precisa de oxigenação, certo? Não vai ter trocas gasosas nesse solo, a fertilidade é destruída e ele pode desertificar esse solo. E só que ele precisa produzir alimentos para nutrir um número X de animais. E por outro lado, cada animal que está comendo esse pasto que foi produzido naquele local de solo, todos os nutrientes da crosta, da camada superficial, foi transferido para o pasto que o gado comeu e foi transferido para o gado. Essa é a missão da natureza. As plantas fazem o papel de transferência dos minerais da crosta para o organismo vivo deles. E aí é que precisa de um manejo adequado no solo, porque o correto é ele conseguir os minerais através da pastagem, que conseguiu através do solo, e não a mineralização no coxo da sal mineral para o gado. E isso é uma técnica de suplementação, porque houve falta no sistema, tá certo? Então veja, só que isso daí nunca vai ser sustentável para sempre. Isso tem um prazo de validade. Uma hora esse solo vai diminuir os nutrientes, o fósforo que está no solo vai diminuir, o cálcio, o magnésio, o potássio e assim por diante. E a acidez vai entrar nesse solo e vai indisponibilizar os macronutrientes principalmente, e vai disponibilizar tanto micronutrientes que pode dar toxidez para as plantas. Então o pecuarista vai ter que pensar como um agricultor. Eu vou ter que interferir nesse meu solo para fazer uma correção, para fazer um preparo e para restabelecer o nível produtivo, a capacidade produtiva do solo. E para isso, eu não posso ficar com pasto 10 anos, 15 anos, 20 anos. Os pastos são igual lavouras. À medida que estrangula o prazo de validade da correção do solo com calcário, eu tenho que renovar, reformar. Isso acontece até com plantas perenes como café, uva, citros, cana-de-açúcar. Por que não se faz isso? Porque são plantas perenes. Então a gente tem mais liberdade de trabalhar com a cultura através da análise de folha e alguma coisa sendo aplicada via foliar do que as culturas anuais.
E a pastagem é quase uma cultura anual. Então, essa reforma e esse prazo de sustentabilidade tem que entrar nas reformas das pastagens no momento certo e na hora certa.